amigo, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria estar com vocês, trazendo a boa informação, trazendo gente querida, trazendo gente que faz a diferença dentro da nossa sociedade, dentro das nossas vidas também, né? Porque a gente sabe que aqui o Direito e Justiça tem essa tradição, tem essa vontade também de fazer cada vez mais e fazer com que você possa despertar para o melhor, com essas pessoas que vêm aqui graciosamente dar entrevistas, participar um pouco da vida delas conosco e também inspirar você que está aí do outro lado, que está nos comércios, que está na sua casa, que está nas escolas, que está nas faculdades, porque a gente sabe que o nosso programa ele atinge um público incrível, um público seleto, um público que quer realmente receber o que há de melhor. Por isso que nós estamos aqui, que é por você. Te agradeço muito sempre pela oportunidade de estar na sua vida. E hoje, como não poderia ser diferente, nós temos aqui um grande convidado. E além de ser uma grande pessoa, uma pessoa ilustre, uma pessoa que está aí fazendo a diferença na sociedade há mais de 46 anos na profissão, é uma pessoa incrível, um ser humano que realmente inspira. Mas eu ainda não vou dizer quem é para você poder esperar e voltar no bloco, né, comigo depois para ver e conferir quem é essa pessoa que eu estou falando aqui. Teremos também, como sempre, as notícias aí do Ney Daniel, que sempre te atualiza de tudo que acontece durante a semana, aí, com jurisprudência, legislação, enfim, tudo aquilo que você precisa saber dessas questões que vão de encontro à sua necessidade, ao seu direito na área previdenciária, servidor público, enfim, aquilo tudo que você está precisando saber. Teremos também a coluna do Matheus Itiro de Castro, que vai falar da economia no seu dia a dia e também no Brasil e no mundo. Além disso, teremos a coluna do Dr. Leonardo Shaw Ramos, que fala também do direito de família e sucessões de forma descomplicada. Teremos também a coluna de direito imobiliário com atualidades dessa área tão importante e, para fechar com chave de ouro, a coluna da nossa queridíssima Carol Gärtner, que traz para nós aí essa linda interação entre o direito, a arte e a literatura. Mas antes de tudo isso, eu vou chamar o nosso break. Não sai daí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, querido público, como eu falei para vocês, então, agora estou aqui com o nosso convidado especialíssimo, que é o meu querido amigo Luiz Augusto Juque, meu querido amigo. Sempre uma alegria tê-lo aqui. Que honra. Você sabe o quanto eu fico feliz de receber você. Você faz parte da minha vida, né? Perfeito. Obrigado. Muito emocionado já. Imagina, eu tô assim, é uma emoção tão grande, gente, porque essa pessoa aqui é um ser humano que não tem o que falar. É um ser humano, é um profissional, é uma pessoa cheia de luz e que só faz o bem. Por onde ele passa, ele traz luz, ele é uma pessoa assim que não tem, ele transcende. Obrigado. Gratidão por ter vindo mais uma vez, meu amigo. Perfeito, uma honra estar aqui com você. Imagina. Então, você tinha que estar aqui porque assim, primeiro, né, ele fez aniversário no dia 15 de agosto, então assim, eu tô ganhando presente, né, porque o programa ganhou presente agora. Ele tá aqui porque assim, ele é a maior referência que eu tenho no jornalismo. Ele me inspirou, né? Graças a ele também, hoje eu estou aqui porque eu me inspirei nele para me tornar jornalista. Que bom. Fico muito feliz com isso e emocionado também, né? Que a gente às vezes não tem noção, né, do que você transfere, às vezes, determinadas coisas, né? Mas eu também acompanho muito o teu trabalho e o teu empenho. É só quem está nos bastidores que sabe o que se passa, né, para produzir um programa, e que não é só se apresentar, mas é
é você ter conteúdo que dê credibilidade, que eu acho que é isso que nós precisamos. E você também, como advogado e jornalista, né, você sabe o quanto isso é importante. As pessoas acreditar naquilo que você transfere, que você fala. A gente deixa parte da gente aqui, né, meu amigo? Perfeito, com certeza. A gente se doa um pouquinho, né, a cada dia, né? Com certeza. É uma paixão, né? Eu tenho, durante todos esses anos, felizmente, eu sempre tive envolvido lá no começo do jornalismo, né? Principalmente a vocação minha sempre foi na área de economia. E eu tive, sim, a felicidade de circular no meio de grandes profissionais. Fiz a faculdade na PUC, fiz relações públicas, fiz publicidade e jornalismo, optei pelo jornalismo, né? Mas sempre ligado à área de economia e que é uma... Né, você que é como advogado deve entender bem isso, é uma área árida, né? Não é todo mundo que gosta, né? E eu me apaixonei porque fui aprendendo, né? E a cada vez... E eu ainda estou aprendendo, né? Com todas essas mudanças que você também já deve ter sentido, que é na parte da digitalização, né? Eu peguei o tempo lá de impressão a quente ainda, tudo, mas... E ainda me adaptei e estou aprendendo. Estou aprendendo a lidar com os Instagram, com Facebook, com todas aquelas coisas, e cada dia tem uma novidade, né? Então, é muito feliz. E a outra é de estar aqui, né, mais uma vez, atendendo ao teu convite, né, que é uma grande honra. Você tem já um nome, é colega, inclusive, de redação, colunista no Jornal Diário dos Comércios, que repercute muito bem, você tem todo um empenho, os assuntos que você toca lá são de suma importância e, aliás, é um segmento que está em alta, né, o setor imobiliário, né, que é a tua especialização. É verdade, meu amigo, e é tão bom, né, a gente conseguir, através disso tudo, né, dessa informação que a gente se compromete a dar para o nosso público, trazer com credibilidade, né, trazer isso sempre atual, né, com essa vontade realmente de fazer muito além daquilo que a gente só faz, divulgar a informação. Não é só divulgar, é você interpretar, é você entrar naquela informação e entender o que o público quer saber daquilo. Exatamente. Né? O que eu preciso transmitir para o meu público. Exatamente. Né? A forma de falar. E você, inclusive, se coloca do lado do público, né? Porque, às vezes, quem vai transmitir a informação, ela não tem, às vezes, essa ideia, né? E eu no caso, quando eu aprendi, mesmo dentro da faculdade, onde grandes mestres que eu tive, né? E também e de outros segmentos também, não era só economia, tinha arte, né? A hora que você vai conversar com um artista na época lá, Poti, Lazarotto, eu via aqueles negócios e participava de um evento, alguma coisa. Paulo Leminski, que também foi uma pessoa, um poeta, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que era uma pessoa assim fora de série, depois músico. O meu irmão, que também era jornalista, daí optou por ser roqueiro, né? Seguiu na banda Blindagem, né? Eu segui na banda Blindagem porque foi uma história curiosa. Eu comprei um violão na Hermes Macedo, acho que até eu já te contei isso, né, em 40 prestações, e não aprendi a tocar o violão. E o meu irmão pegou o violão e já aprendeu e tudo, já tocou, já montou as bandas dele. Eu falei, olha, deixa o jornalismo porque eu tenho um negócio e eu vou continuar no jornalismo, né? Mas eu estava especializado, uma paixão muito grande, né, por esse segmento da economia e que hoje mantém a vida, né? Não sei e mais do que tudo, né? Mais agora do que também, tudo. Né? Tá aí, né? E a economia, ela está em tudo, né? Você faz, às vezes você pega um concurso de beleza, o cara, puxa, tá, mas concurso de beleza, economia. Imagine, né? A candidata, né, ela vai lá, ela vai no cabeleireiro, olha, gera emprego, vai comprar roupa também, costureira, vai pintar. Então você vê quantos segmentos dentro de uma profissão no concurso de beleza. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um grande amigo meu, Danilo Dávila, ele é uma referência
para a organização desses concursos de beleza, e é internacional. Então, recentemente, até eu dei um noticiário na minha coluna, ele fez um evento em Brasília, né? O Brasil inteiro. Então ele tem uma especialização. Só veja quanto isso é importante. E é aqui de Curitiba. Olha, né? que legal, eu já ouvi falar muito bem do Danilo. O Danilo é uma pessoa muito séria, e os concursos dele, volta e meia ele me convida, eu vou fazer parte do júri também, né? E, então, todos esses aprendizados, né, que eu tive durante a trajetória minha, como eu disse para você, que não ficou só restrita à economia, mas também a arte, a música, né? Eu sou um apaixonado por música também. Ai, né? como é, né? A gente Eu sabe sou um o quanto. apaixonado, né? E não é só pelo fato do meu irmão ter essa banda, mas é pelo relacionamento. A minha filha, que você conhece, a Mahara, é uma roqueira, é fã do Elvis, é fã do Roberto canta, Carlos, né? e canta, em si, ela faz isso tudo. Então a música também, ela tem um negócio que entra dentro de você, né? Então eu fico assim bastante tranquilo, né? Eu fico apaixonado, e é lógico, na hora. Aliás, uma coisa bem, olha como a economia é interessante. O meu irmão, que montou essa banda, ele teve um tempo agora bem recente, ele falou: Juque, eu estou fazendo lançando um produto novo. Eu digo: que legal. O que é? Ele falou: eu fiz uma parceria com uma fábrica de cervejas de Pinhais. Olha, já está falando de economia. Falei: poxa, mas o que é? Falou: pois é, e eu estou lançando fiz a parceria, e eu estou lançando 3 selos com o nome de algumas músicas que já fizeram. Ele também, a trajetória dele é de décadas, né? Mais de 40 anos, mais ou menos. E eu estou colocando o nome da cerveja. Então, eu Sou Legal, Eu Sei, a Loba da Steppe e tal. E atrás da garrafa nós pomos um QR Code. E é onde a pessoa, ao comprar a cerveja, ele pode colocar no QR Code, e daí toca a música. Olha que né? bacana, né? Nossa, digo, olha aí, que criatividade, né? Que coisa fantástica. Então essas coisas é que te chamam a atenção e te desperta, né, de você. E eu procuro também sempre estar lendo, acompanhando, né, mantendo contato. As dúvidas, você sabe disso, a questão imobiliária, a gente está lá mergulhando, sabendo o que vai acontecer, né? Então é basicamente isso. Meu amigo. Bom, eu vou chamar o Ney Daniel agora, mas a gente já volta aqui, porque parece que o Ney tem umas notícias bem importantes para nos transmitir hoje. O que você tem aí, Ney? Muito obrigado, minha professora querida e apresentadora deste programa, Débora de Castro da Rocha. E hoje no programa Direito e Justiça, iremos comentar um caso que trata sobre o direito do consumidor. Ocorre que a Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo abriu um inquérito para apurar supostas práticas abusivas adotadas pela empresa 123 Milhas. O promotor do caso busca investigar o cancelamento de voos e hospedagens da seção Promo, que previu o embarque entre setembro a dezembro de 2023. A grande queixa dos consumidores afetados é que, além do cancelamento, a ausência da opção de reembolso, sendo oferecidos pela empresa apenas vouchers para serem utilizados no site. Segundo a empresa, os cancelamentos ocorreram por motivos alheios à sua vontade. Nesse sentido, recentemente, a agência de viagens online 123 Milhas foi condenada a pagar mais de R$6 mil de indenização a uma cliente por danos morais e materiais. A decisão é da segunda turma recursal civil e que manteve parcial a sentença do 7º Juizado Especial Civil de Porto Alegre. A autora do processo buscou o ressarcimento de valores alegando falha na prestação de serviços oferecidos. No recurso, a empresa argumentou que a modalidade contratada pela cliente teria sido um pacote promocional sem a opção de personalização e que teria ocorrido a interrupção dos serviços devido à questão de aceleração de variação de preço e não do constrangimento de ato ilícito. Na decisão, a magistrada afirma também que o fato de que a ré não ter solucionado a pendência quanto à emissão das passagens fez com que a autora tivesse que cancelar a reserva de hotel na cidade de destino, uma vez que a data da viagem já se aproximava. O cancelamento dessa reserva
teria causado prejuízos materiais à autora do processo. Enfim, conclui-se que, se a prestação de serviços e a lei não estiver sendo cumprida, o que se deve para fazer para defender esses direitos? Bom, neste caso, a dica para o consumidor é preciso denunciar e buscar ajuda por um profissional ou nas instituições adequadas para resolver a questão. Enfim, para mais dúvidas e sugestões de notícias, entre em contato conosco em nossas redes sociais. Muito obrigado. Tá ótimo, Ney. Sempre importantes as suas notícias e com certeza vão alcançar aí o nosso público, especialmente vão poder contribuir para a solução de inúmeras problemáticas. Mas, Juque, voltando então aqui nesse papo que tá tão agradável, sabe que eu queria até destacar contigo? Essa questão aí do jornal impresso, né? Algo que sempre foi tão tradicional para nós, você, né, como já está só de profissão 46 anos, o que se confunde com o Diário Indústria e Comércio, que está fazendo 47. Ele está fazendo né? 47. Você está ali junto com o jornal. Então, aquele panorama que se tinha lá há 46 anos atrás, para os dias de hoje, né, que a gente tem aí tudo digitalizado, tudo, né, o jornal é digital, a página na internet. Como que você vê isso hoje, o público, o leitor, as preferências, como que está isso hoje? Então, Débora, eu estou exatamente me aprofundando no entendimento, porque você tem a sua concepção. Como eu sou originário dessa época, eu comecei trabalhar no Diário do Paraná, os diários associados, que era do Assis Chateaubriand, Rede Tupi e tal. Então eu peguei essa fase, a impressão, como é que era feita e tal. E era um jornal impresso. Houve tempo, então, tinha em Curitiba, ainda existe ainda, mas não tem o procedimento que eu vou contar aqui, é que à noite, lá o jornal rodava normalmente, à noite roda, aqueles que existem aqui, a gente ia para o Bar Palácio, e então a Gazeta do Povo mostrava a impressão dele, o Estado do Paraná mostrava dele, nós do Diário do Paraná mostrava, e ficava uma brincadeira, isso aqui que é manchete, isso aqui, né? E nós tínhamos, na época, grandes correspondentes, né? Nossa, eu tinha amigos meus que era da TV, também escrevia para a Rede Manchete, para as revistas, o Cruzeiro, tinha a revista Veja, tinha todo esse pessoal, a revista Realidade, né? A Realidade foi um marco histórico, né? Na época, inclusive com um jornalista que esteve no Vietnã, ele pisou numa bomba, perdeu a perna e tal, e mais tarde ele foi trabalhar na Globo com o espaço de agricultura. Mas tudo isso traz para você uma lembrança que era convivência, você estava vivendo com aquilo. Então nós nos reunimos, tinha um sindicato dos jornalistas, que ainda existe hoje, mas tinha um bar, chamava-se Retranca, Bar da Retranca. O que é? Retranca era um nome lá de uma qualificação da rotativa, né, que rodava o jornal. Então isso tudo meio que encalacrou no nosso... Lógico, daí como é que eu analiso dentro da tua pergunta? Os equipamentos começaram a se modernizar, como vai ser sempre modernizado. Né? Algumas vão pegar, outras não. Né? Então o que, por exemplo, telefoto, na época surgiu o telefoto. Caramba, telefoto, né? Como é que pode... você levava o fotógrafo, ele fazia a revelação lá no lugar onde você estava, era um evento, ele tinha uma salinha fechada, revelava, pegava a foto, passava num aparelho e ia para a redação. Então, ao invés de antigamente, que era assim, você tirava fotografia para daí ir para o jornal, isso só ia acontecer no dia seguinte. Por exemplo, o evento era em Foz do Iguaçu, até chegar em Curitiba, aí que ele ia revelar para daí publicar na imprensa, aquela imagem. Não, a telefoto já revolucionou isso. Então, meu Deus do céu, eu usei muito isso. E aí eu fico mais feliz ainda, estou falando de hoje, é quando eu assisto lá a hora 1, né, entre as 4 horas da manhã, daí eles passam lá,
Valor Econômica impresso, Estadão impresso, Folha de São Paulo impresso. E, gente, e bombando. A revista Veja deu agora, recentemente, as barbaridades que aconteceram, sem falar, não estou partidário aqui. Mas olha aquela notícia. O cara da Veja conseguiu entrevistar e ele deu. Então não era na rede social. Foi para a rede social? Foi. Mas era a revista impressa. E a mesma coisa a Folha de São Paulo. Aí você via lá o comentarista da CBN, várias emissoras de TV. E segundo a Folha de São Paulo, na entrevista que foi dada, que o cara investigou, que é o tal do jornalismo investigativo. E cabe na nossa área também. Então eu vejo, estou dizendo isso, a tendência vai ser uma mudança de conceito, né? E vai valorizar o nosso trabalho. E é esse foco que eu quero dar quando lançar o livro. Eu ainda não tenho a data, mas eu espero que seja breve. Com certeza. Não vou esperar muitas décadas para fazer isso, mas eu, quando for para a faculdade, para valorizar os cursos de jornalismo. Né? Para eles dizer, não, é isso aí, né? Que embora tenha uma lei que fizeram aí, que a pessoa não precisa ter o curso superior e tal, tudo, mas tudo bem. Mas jornalismo é uma profissão reconhecida. Existe uma federação dos jornalistas, existe um sindicato dos jornalistas. Você, inclusive, tem lá pelo Ministério do Trabalho reconhecido como jornalista. Né? Então, isso tudo é válido. Né? Isso dá uma credibilidade. Então, eu acho que nós vamos ter essa coisa, esse título, né, da credibilidade e valorização do nosso trabalho. Então, as outras pessoas podem dar. E um segundo ponto muito importante, que a gente até comentou aqui nos bastidores agora há pouco, é a questão da fake news. Né? Porque muita gente, agora com a mídia social, as pessoas veem, viu a notícia, copia e já posta. E às vezes não é verdadeiro. Ela é mentira, e aquilo lá. Então você não vai checar a fonte. Então, eu, né, e você também, sabe que você tem que ir na fonte de informação. Se é uma crítica, você pode ver. Pega lá, vou pegar a Globo aqui para citar. Fulano de tal fez isso e isso. Procuramos o advogado da empresa tal, procuramos o fulano de tal, ele não nos respondeu, não atendeu, ou ele respondeu dessa forma. Então, você dá as duas versões. Tem a notícia, que é a notícia, propriamente dita, é fonte, aconteceu, tal, lá, e não é inventado, e é outra. Mas como notícia, como jornalismo, tem que buscar, como você na tua área imobiliária, que é um segmento que está explodindo, né? Quantas novidades não tem, quantas coisas não vêm, quantas tecnologias, Então eu acho que isso é muito importante. Não tenha dúvida, né? Eu acho que é isso que move a gente, né? Saber que independentemente do papel ou do digital, se a gente for atrás de uma informação séria e quiser transmitir de fato isso com efetividade, a gente vai conseguir alcançar o nosso público, né, Júlio? Perfeito. E levar a boa informação, que é o objeto sempre do bom jornalista, né? Exatamente, né? É o que nós labutamos fazer. Todo esse tempo. Isso né? aí. Eu acho que isso é que é válido. Vamos em frente, né? Bom. Mas olha lá, Ju, que eu tenho que chamar agora a coluna do Matheus Etiro de Castro, que ele vai trazer notícias econômicas aqui para o nosso público, que inclusive você também, eu sou né? fã dele, sou fã dele. né? Ele já escreveu alguns artigos para mim, postamos já no jornal, tudo, e é muito bom esse cara. Lá também, Bota né? fé nele, hein? Vamos lá ver, então, o que ele tem para contar para nós hoje. Olá, meu caro amigo telespectador que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo a respeito do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Um importante acordo comercial, de liberalização no caso, de liberalização comercial, cujas discussões avançaram relativamente bem nas últimas semanas. Tal acordo de liberalização comercial acaba suscitando um debate bastante intenso a respeito de seus efeitos para a economia brasileira, bem como para a sua estrutura produtiva. Há, por um lado, um grupo de economistas que defende a consumação do acordo comercial em função de interpretarem que um dos principais gargalos do ponto de vista do crescimento da economia brasileira está justamente na falta de participação
da economia brasileira nos fluxos de comércio mundial, incluindo aí um baixo percentual do ponto de vista das importações, da penetração de importações na economia brasileira. Isso acabaria inviabilizando boa parte da modernização da estrutura produtiva da economia brasileira pelo fato de dificultar, em larga medida, a importação de máquinas e equipamentos. Cabe lembrar que a economia brasileira não possui um setor tão dinâmico de produção de bens de capital e de bens de produção. Por outro lado, há também uma outra linha argumentativa que afirma que tal acordo comercial aprofundaria ainda mais o processo de desindustrialização da economia brasileira em curso desde a década de 80, pelo fato de permitir, com menos restrições, a entrada de mercadorias estrangeiras que são diretamente concorrentes das mercadorias produzidas pela indústria nacional. Com isso, acabaria diminuindo ainda mais o peso relativo da indústria no produto interno bruto e com isso provocaria a perda de empregos em setores considerados dinâmicos da economia. Isso acaba acompanhando, em larga medida, a concepção segundo a qual o centro dinâmico de uma economia capitalista é justamente a indústria. E ao se perder a indústria, você acaba perdendo justamente um dos polos mais dinâmicos do ponto de vista do processo de crescimento de uma economia. Então, nós temos, de certo modo, dois aspectos de um mesmo debate que acabam levantando, de fato, pontos e efeitos que são bastante críveis. É verdade que tal processo acaba consumando, por um lado, uma perda da capacidade competitiva da indústria brasileira, mas, por outro lado, cabe-se lembrar justamente que o processo de desindustrialização, enquanto tendência, já está posta firmemente na economia brasileira já desde a década de 80. Ou seja, não é especificamente o acordo comercial que vai acabar dando uma tônica do ponto de vista desse processo, além do fato de que a estrutura produtiva da economia brasileira apresenta muitos gargalos, incluindo a falta de modernização. Na medida em que a liberalização de máquinas e equipamentos permite uma maior entrada desses importantes equipamentos para a indústria brasileira, haveria, portanto, uma modernização, um ingresso de importantes elementos-chave para o capital produtivo da indústria brasileira. E, além disso, para finalizar, também há um importante debate relacionado justamente às perspectivas de desenvolvimento econômico. Ou seja, é crível se apostar tanto numa política protecionista, isto é, de proteção ao mercado interno da indústria brasileira, sem apostar ao mesmo tempo no ingresso dos produtos brasileiros no exterior, isto é, em incrementar a competitividade das empresas brasileiras no exterior. Digo isto precisamente porque isto envolve uma vantagem do ponto de vista de custos das empresas. Na medida em que modernizar a estrutura produtiva constitui justamente um aspecto que é chave para diminuir os gargalos de custo, isto pode ser aparcado enquanto linha argumentativa, justamente em sentido de estar sendo contemplado diretamente no acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Ou seja, nós temos duas perspectivas que trazem pontos bastante importantes, mas que também acabam ensejando uma importante discussão a respeito dos rumos do desenvolvimento econômico da economia brasileira. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Então voltamos aqui, meu público querido, para continuar a conversa com o Juque. E Juque, tem muita novidade por aí, hein? Você tá com programa de TV agora também, né? Quer dizer, trabalhos inúmeros aí, né? Vejo você sempre pra lá, pra cá, e corre pra lá, e corre pra cá, né? Mas você sabe disso, que você também faz isso, né? Mas o jornalismo realmente puxa muito pela gente, e eu tive já uma experiência lá atrás, né, no começo de
ir para a televisão, que era o canal aberto, aí você fazia reportagem, alguma coisa. Mas agora, e você conhece bem, inclusive a fonte, abriu uma televisão, canal aberto, que é a Euronews, canal aberto 13.3, em São José dos Pinhais. Um grupo de empresários pegaram... Visionários, né? Visionários, pegaram a concessão e tal, e estão investindo, é um negócio assim, e isso já faz um ano, quase um ano e pouco, né? E eu acompanhei essa investida, me chamou a atenção, digo, opa, um canal de TV, canal aberto, né? E eles estão hoje cobrindo Curitiba, região metropolitana, bem, uma boa imagem, inclusive pode ser visto pelo site, né? Entrou lá no site TV Euronews, tal, clica lá que está a programação normal. Tá? E me convidaram para eu fazer parte do programa dentro daquilo que eu sou apaixonado, né? Que é a economia, né? Então eu tenho um programa lá de 1 hora, uma vez por semana, às sexta-feiras, 21 horas, Juque Business, né? Onde eu faço... eu tenho um local, eu fiz uma parceria porque como a televisão é lá em São José dos Pinhais, quando tem assuntos em São José, que é onde estão grandes empresas, Volkswagen, Renault, Nutrimental, Boticário, tudo, quando tem alguma coisa, estou citando só para dizer o que é a São José hoje, que é um destaque, né, em arrecadação de ICM, ICMS, né? Então, quando tem assuntos pertinentes lá, até tem uma colega minha, a Jaqueline Guerra, que eu acho que você conhece, também jornalista, ela tem um espaço lá, Business News, onde ela está se desenvolvendo, é um profissional de mão cheia, e ela acertou lá também uma parceria com um hotel, né? Onde, se for preciso gravar alguma coisa, vai ser naquele hotel, porque ainda tem aquela colher de chá de servir um cafezinho e tal, alguma coisa assim. A reforma tributária é uma boa, isso não vai... Sabe? Então, a gente chama sempre um especialista, né, que vai dizer, né, isso dá que vai te direcionar, né? Então, essa é a grande paixão, é o grande momento que eu acredito que a televisão, ela vai agregar para nós, né? Emenda aí, então, o podcast é a rádio, eu comecei meu emprego em rádio, mas também está lá, então é videocast, porque daí tem vídeo, né? O meu irmão recentemente participou de um programa de videocast, né? Contando a história, né, dele, então, nossa, que coisa fabulosa, né? É um YouTube, né? Sim, a pessoa vai lá e conta a história, então as ferramentas estão aí. Então tem um impresso, você participa dele, tá lá, mas tem a TV e vai ter daí, quem sabe aí, em breve o podcast também, que você vai ver que vai revolucionar. Com certeza, né? E a gente vai aproveitando essas oportunidades, né, para cumprir as nossas missões, né? Com certeza. Eu sempre falo, né? Isso é muito mais missão, é amor, realmente a paixão pelo que a gente faz, porque do contrário, né, a gente não estaria nem fazendo isso, não é? Perfeito, perfeito. É tudo comprometimento com você, que está aí, que nos assiste, que, né, destina parte do teu tempo, da sua vida, para poder ouvir aquilo que nós temos para falar, ver aquilo que nós temos também. Então, isso é muito importante para nós. Eu acho que o jornalismo ele é construído assim, ele é construído com essa conexão, né, entre situações que realmente fazem a diferença, aquilo que pode mudar a sua vida, e realmente é feito para você, para que você possa, de fato, depreender aquilo que vai fazer a diferença na sua vida, não é verdade? Perfeito. Meu amigo, eu vou chamar agora aqui a coluna do Dr. Leonardo Shaw Ramos, que também fala de temas muito importantes. Perfeito. Ele fala de direito de sucessões e família. Olha só que tema bom. É muito bacana e tem auxiliado muita gente por aí. Perfeito. Né? Parabéns. Vamos lá então, Léo. Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples.
o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas no seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: o que o cônjuge pode fazer e o que não pode fazer sem a autorização do outro? Além daquilo que se espera numa relação conjugal, como o amor, o companheirismo, a lei prevê algumas condutas que podem ser praticadas por um cônjuge sem autorização ou também pelo mesmo cônjuge, mas tendo por requisito a autorização do outro cônjuge. Essas condutas que a lei permite que sejam praticadas dizem respeito especialmente aos casos de casamentos celebrados sobre o regime da comunhão parcial e da comunhão universal de bens. Então vamos responder a nossa primeira pergunta. O que um cônjuge pode fazer sem a autorização do outro? Claro, ele pode administrar aquilo que ele obtém como salário, por exemplo. Todos os frutos das coisas que ele obtém podem ser por ele administrados independentemente daquilo que pensa ou da autorização do outro cônjuge. Outra questão muito importante que a lei define é a autorização do cônjuge para contrair dívidas para a compra de coisas, como comida e outras necessidades, para a economia familiar. Então, por exemplo, uma pessoa pode comprar a crédito alimentos, por exemplo, e também pode fazer um empréstimo para a compra desses mesmos alimentos, também para pagar contas e outras despesas necessárias à economia familiar, à manutenção daquela convivência, daquela família. Agora vejamos o que um cônjuge não pode fazer sem a autorização do outro. É proibida a venda de um imóvel que compõe a comunhão, que compõe um conjunto de bens do casamento, por apenas um cônjuge sem a autorização do outro. Por exemplo, outras proibições previstas na lei são que um cônjuge não pode ser fiador de um contrato sem autorização e também que não pode ofertar bens como garantia ou firmar contratos de alienação fiduciária sem autorização do outro cônjuge. Também não é possível que um cônjuge faça uma doação de determinado bem que compõe a comunhão matrimonial sem autorização do outro, porque num eventual divórcio, ambas as partes terão direito à sua ameação, que é 50% de tudo aquilo que foi adquirido durante o casamento. Observem que essas proibições dizem respeito ao todo, a todo o patrimônio que forma a comunhão matrimonial. Justamente por isso, não pode apenas um cônjuge dispor de todo o patrimônio ou de parte do patrimônio sem a autorização do outro, porque ambos formaram essa totalidade de bens mediante o esforço de cada um. Então, apesar de cada cônjuge poder administrar o próprio patrimônio, administrar aquilo que ele tem, aquilo que diz respeito ao casamento deve ter a autorização conjunta. Se um cônjuge pretende, por exemplo, vender um imóvel, ambos devem estar de acordo quanto à venda desse imóvel. Afinal, sem que ambos concordem, a venda, por exemplo, sequer vai ser válida. Isso porque não há como você favorecer o interesse de uma pessoa particular em detrimento daquilo que foi adquirido pelo esforço de duas pessoas em conjunto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Bom, minha gente, voltamos então depois da coluna do Dr. Leonardo Shaw Ramos aqui para conversar com esse querido amigo, porque a gente tem tanta coisa para falar, né, Ju? Que Bastante. é difícil eleger os temas aqui, né? Porque ele é assim, como diz, né? É alguém que é repleto de conhecimento, de história, e a gente fica com ele ali, se puder, 24 horas e não consegue esgotar e mal chega ali em pontos de alguns assuntos. Perfeito, né, perfeito. Mas o que a gente quer falar aqui hoje também? Porque como o nosso programa é Direito e Justiça, né, a gente fala do jornalismo porque nós somos jornalistas. O jornalismo, ele traz em si também, né, muita carga e leva muita informação jurídica, né, inclusive, como você bem ressaltou, é o meu caso lá no Diário, né, leva informações jurídicas. Então, eu quero muito falar agora dessa conexão do jornalismo com o direito. Perfeito. Tá? Na tua experiência de vida, né, o que a gente pode falar para o nosso público? Porque muita gente, Juque, o que faz? Ela tem uma formação às vezes em direito, ela tem jornalismo, mas ela pensa, poxa, mas é totalmente distante. Como que eu vou me colocar no mundo profissional?
Perfeito. O que, que eu posso fazer? Né? Então, aqui eu acho que melhor do que ninguém você para poder inspirar essas pessoas Perfeito. no jornalismo. Sabe? Eu vou citar um exemplo, até contando uma história. Quando existiu, eu fui correspondente de jornais de fora, DCI, em São Paulo, grandes jornais, mas teve um jornal que veio para Curitiba chamado Gazeta Mercantil. Eram grupos grandes de empresa e estava se criando em São Paulo a tal da Gazeta Mercantil, que era um jornal estritamente econômico. Tá. E veio para cá, para Curitiba, antes de abrir uma sucursal, que mais tarde tornou-se assim, uma coisa muito grande, um jornalista amigo meu, que hoje está em Belo Horizonte, Valério Fabres. E aí ele foi orientado, falou, olha, ele vai morar em Curitiba, vai ser o correspondente da Gazeta Mercantil, e alguém aconselhou ele, falou assim, olha, e lá em Curitiba você procura um jornalista chamado Luiz Augusto Juque, porque esse cara é muito bem relacionado. E, modéstia à parte, eu era assessor de imprensa da Associação Comercial do Paraná, era assessor da imprensa do Sindicato dos Madeireiros do Paraná, era assessor de imprensa da ADVB, quer dizer, N entidades, aonde eu estava sempre, né, com um pé ali e tal, e dando uma orientação, né, sobre a divulgação daquilo para a imprensa, os colegas jornalistas. E ele, o Valério veio, pessoa fora de série, inclusive conterrâneo do Roberto Carlos, que ele nasceu lá no Espírito Santo, na Cachoeira do Itapimirim, né? Muito gente boa. Fizemos uma grande amizade. E aí ele foi perguntando, foi aproximando eles das fontes de informação e tal, para chegar onde você fez a pergunta. Aí ele começou a me contar, falou, olha, Juque, porque daí eu falei, eu sou meio especialista em generalidades, você conhece de tudo um pouco, né? Ele falou, na Gazeta Mercantil existe uma coisa que é por isso que eles estão se destacando e tal, é que cada jornalista é especialista numa área. Então nós temos jornalista que é especializado em direito tributário. Nós temos jornalistas que são especializados em navegação marítima. Tem um especialista que é especializado... E foi citando os diversos segmentos. Agricultura, né? Temos um especialista que cuida da parte agrícola. Dentro da agricultura ainda tem outras ações onde muitos jornalistas se especializam naquilo lá. Então, e aí aquilo me entrou na cabeça e falei, caramba, né? Só que eu, como estava com a ideia, assim, não era só minha, eu tinha um caderno de economia, como eu tenho até hoje. Eu fui uma pessoa que, assim, tem alguns estalos, assim, que você não entende. Quando veio para Curitiba, na cidade industrial de Curitiba, a instalação da Sony, que ela veio para cá, que veio do Japão, ela lançou na época o tal do CD. Meu Deus do céu, aquilo você ficava... O que é? Tem fotografia, tem música, mas dentro daquilo lá Sim, aí você começou a entender. Aí criou-se, eu vi que instalou uma fábrica também na cidade industrial que era de computadores. O que o computador fazia? Ele ia ler o que era o CD. Né? E aí me veio uma ideia. Eu conversei com um amigo meu, que é grande, eu fui até padrinho de casamento deles, que é o Jubal Dones, casado com a Cláudia, e ele era publicitário, e tinha outras qualidades, era músico, cantava, mas esse era o ramo dele. E ele, conversando com ele me apresentou a um cliente que precisava fazer uma revista e tal, eu fui lá e fiz a revista. Eu falei, Jubal, estão criando, está vindo aí um negócio, tem o Banco Itaú que está lançando um produto, é um negócio tudo digital. Ele falou, é verdade. Aí o Tico e Teco meu começou a conversar com o Tico e Teco dele, fizemos e lançamos daí um jornal
chamado Digital News. E, ouvindo. E aí a Gazeta Mercantil veio para cá. Você não imagina, Débora, foi uma baita revolução. Grandes jornalistas especializados que cobriram. Até era um show. Depois, mais tarde, eu não sei por que razão que acabou o jornal, é um negócio lá de empresa, aí a questão empresarial, mas foi assim uma revolução. Uma revolução, um marco, a Gazeta Mercantil, e até hoje eu tenho o meu amigo Valério Fabres, que está em Belo Horizonte, a gente sempre troca figurinha, relembramos bons tempos que estivemos aqui. Então é isso. Então, com certeza, o jornalismo caminha para isso, existe especializado, e você já é um exemplo disso. Você tem uma especialidade. Muito obrigada, meu amigo. É por isso que eu sempre falo, né, para o nosso público, porque quando às vezes eles estão ali meio na dúvida, puxa, que carreira seguir, como fazer... Gente, existem inúmeras possibilidades, basta você querer, ter vontade. Por isso que eu falo, e eu me emociono muito com o Juque, porque eu vejo o Juque hoje com 75 anos, né, Juque? Exatamente. E tá aí, gente, olha, luta e corre, tá em um evento e tá em outro, sabe? Exemplo de ser humano, como eu falei, de profissional, né? Como ele falou, ainda que ele fale que ele é especialista em generalidades, mas ele sabe tudo, ele é um guru. É o mestre dos magos. Exatamente. Né? Então ele é exemplo, e aqui mais uma pessoa, uma grande inspiração, das maiores, inclusive, que a gente recebe aqui no Direito e Justiça, para que você possa ver, gente, que Exato. você pode, né, Ju? Perfeito, Você perfeito. pode chegar onde você quiser, basta você escolher e ter paixão pelo que você faz. Não tem saturação de mercado, não tem nada do que falam que, mas você vai ser mais um. Não vai. Se você não quiser ser mais um apenas, você vai ser aquele profissional destacado. Perfeito, exatamente. Faça diferente que vai dar certo. E a especialização é uma coisa muito importante, e a gente vê isso principalmente, inclusive vocês mulheres, né, tem um negócio assim que a TI, né, a tecnologia da informação, é carente, porque não existe, está sobrando vaga, né, e as mulheres estão entrando. Eu, recentemente, eu fiz uma matéria, e até depois eu quero que você dê uma lida até nesse pessoal, porque é uma fonte boa de informação, que é as mulheres na construção civil. É verdade. É mulher na construção civil. Né? Então, e é uma ONG, uma pessoa que criou, olha aí, especialização. E é muito bacana isso. Né? O direito imobiliário, ele fala muito, ele conversa muito com a construção civil. Né? Eu sou fascinada, eu só não fiz engenharia porque eu não gosto de cálculo. É como eu. Vocação, né? É como eu, que queria ser piloto, mas eu tenho medo de altura. Né? Também não dá, né? Ju, que eu vou chamar agora, inclusive, falando nisso, eu vou chamar a coluna de Direito Imobiliário aqui, porque sempre tem notícia importante para o nosso público, e vamos ver o que vai ser hoje aí. Vamos lá? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, e hoje eu vou falar para vocês sobre a necessidade de que se tem quando você está comercializando um imóvel na planta, ou você está comprando um imóvel na planta e vai visitar o decorado, aquele famoso apartamento, unidade decorada, que fica lá exposta para que você tenha uma ideia de como vai ser a sua unidade. Vejam só, nós tivemos uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual houve a condenação do construtor incorporador justamente porque restou configurada publicidade enganosa. Aí você pode me dizer, mas como assim, né? Mas é justamente porque a pessoa que foi lá, o adquirente dessa unidade, olhou aquele decorado e imaginou que aquele decorado seria justamente igual ao apartamento que ela adquiriu. Só que o que aconteceu no caso concreto? Não foi exatamente aquilo que ela recebeu. Então ela se sentiu enganada. E no curso do processo, ela contratou uma perícia que comprovou exatamente que não havia aí a compatibilidade entre o decorado e a unidade adquirida. Então, pessoal, esse vídeo hoje para vocês é justamente para alertá-los, seja para o adquirente, seja para o construtor, incorporador, que, primeiro, há necessidade de que o produto
seja exatamente aquele que está sendo ofertado, que está sendo então ali apresentado para o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele vai incidir nessa relação de consumo, que é uma relação de consumo. Então não há como descaracterizar esta relação, começa por aí. Então, uma vez caracterizada, há a incidência do CDC. Havendo então incidência e você adquirindo um imóvel que não seja compatível àquilo que você viu no início, lá quando você foi visitar, fato é que pode haver sim o ajuizamento de uma ação e mais do que isso, a condenação por não haver então esta compatibilização. Para você que é construtor e incorporador, tome o devido cuidado, tenha cautela na hora de negociar, de apresentar este decorado. E justamente deixe claro para este consumidor que este é apenas um decorado. Faça constar isso no contrato. Faça lá consignar que aquilo se trata justamente de um decorado, que não necessariamente vai corresponder ao que vai ser recebido, que é um exemplo. Aqui é uma forma de você se resguardar. E, inclusive, deixe isso claro, seja transparente, haja com boa fé, para que o consumidor também não se sinta enganado. Porque não adianta também haver lá uma unidade decorada e você simplesmente apresentar aquela unidade decorada para o adquirente e dar a impressão ou deixar subentendido que aquela unidade será exatamente como a que o adquirente vai comprar. Então deixa tudo isso muito claro, alinha no pacto, no contrato que vocês vão celebrar, deixa lá, não deixa em letra miudinha para que esse adquirente possa alegar depois que ele realmente não viu, até porque, né, gente, nós estamos aqui diante de um contrato que, via de regra, é um contrato reputado como de adesão. E uma vez estando diante de um contrato de adesão, a gente também tem um outro problema, que é o fato de não ser possível discutir. Então, deve haver, sim, essa ideia de que existe um direito, que é o direito do consumidor, que vai incidir na situação concreta, e também o direito de transparência, o direito e o dever também de lealdade nas relações negociais. Então, para que não haja o problema, tanto para o adquirente, que vai ter o prejuízo dele ali, porque vai se sentir lesado por uma publicidade enganosa, e vai ingressar com uma ação para postular em juízo um direito que ele entende que foi aí aviltado, que foi aí, digamos assim, afrontado, para evitar isso, você que é construtor, você que é incorporador, então forneça a ele toda a informação, todas as especificações da unidade que ele vai adquirir efetivamente, faça constar no contrato, explica certinho, até porque, do contrário, você também vai sofrer aí um problema, seja em âmbito judicial, que é ainda dos menores, porque vai estar inter partes, mas principalmente um problema que vai abalar aí a tua imagem comercial no seio da sociedade, o que é muito pior. Então, esses cuidados aí, quando a gente fala de contratações no mercado imobiliário, são essenciais para que as partes não tenham problema no futuro, seja aquele que comprou, seja aquele que vendeu. Por isso que a nossa coluna está aqui, que ela se revela tão importante, porque é justamente para que você cada vez mais possa conhecer, saber das novidades, saber as tendências dos tribunais, quais são os entendimentos, para que na hora de você então celebrar um contrato, enfim, colocar uma unidade à venda, possa realmente entender as problemáticas e evitar também qualquer tipo de prejuízo, seja ele moral, seja ele financeiro, seja ele abalo a sua honra, a sua imagem perante a sociedade, principalmente aqui quando a gente fala do construtor e do incorporador, e quando a gente fala de prejuízo em âmbito moral, muitas vezes aí do consumidor que se sente enganado diante de uma publicidade que não corresponde àquilo que ele efetivamente recebeu. Tá certo, pessoal? Eu, como sempre, busco levar o melhor e informações recentes aqui para você na coluna, para que você saiba cada vez mais
dessa área tão importante que é o direito imobiliário. Um grande abraço e até a próxima! Bom, voltamos então aqui agora depois do nosso bloco ali, que nós tivemos já várias informações relevantes aqui do Juque, né, algumas questões ali falando da profissão, daquilo que integra o jornalismo com o direito, inclusive, né, Juque, também tivemos a nossa coluna de direito imobiliário. Agora voltamos para falar de um assunto aqui que o nosso público tem que saber, que é o seu livro. Pois é, Débora, eu no início, o meu pai, meu pai era assim, a pessoa que sempre está procurando o Eldorado, né? Então, quando a inauguração de Brasília, não, vai ter dinheiro, pegou a família, nós fomos todos para Brasília. Né? Tivemos em Brasília, em Anápolis, Goiânia, ele arrendou fazenda e tal. Bom, terminamos em Telêmaco Borba, onde tem a Klabin, fábrica de papel. E meu pai, ele é autodidata, não tem formação, tinha, né, saudoso, né, não tinha formação nenhuma, mas era uma pessoa que lia muito, lia muito, e ele recortava e guardava aquelas coisas inclusive às vezes até a meu respeito, alguma coisa assim, ele sempre tinha o arquivo. E passado o tempo, ele entrou na prefeitura de Telêmaco Borba, a primeira gestão de um dos superintendentes da Klabin, e tá bom, daí terminou, o Juque se alistou, não, eu vou ser piloto, aí vim para Curitiba. Bom, aí não deu muito certo, porque eu vi que o avião, assim, mas tem que voar, mas qual é que... Eu fazia curso até por correspondência para ser piloto. Mas tudo bem, e aí que eu entrei para o jornalismo, porque eu tinha um tio que era jornalista e tal, e olha, Débora, é impressionante o quanto eu vi, e tem umas coisas gozadas. Às vezes eu estou na cozinha esquentando o almoço da Mahara lá, ai meu Deus do céu, lembrei do negócio, eu vou lá e anoto. Porque daí eu tenho que passar para ela, porque ela é que vai fazer. Ela está conversando com meus amigos, que eu indiquei, várias coisas, né, que eu faço. Sim, então esse produzir, para produzir o livro, fotografias. Então, nossa, minha sala, uma hora você vai ter que ir lá, você vê como é que está a minha sala enorme, tudo cheio de fotos e arquivos, e da época não sei de quem, tudo espalhado, e tudo. Prêmios, quantos prêmios eu ganhei, quantos prêmios, né, diplomas, aquelas coisas todas, né? Sim. E eu falei, meu Deus do céu, tudo isso eu fiz, né? Que coisa fabulosa. Então, eu vou... me animou a fazer o livro, e daí que eu disse para você já no início, lá, eu falei, eu quero que isso também seja, e como você também tem falado, de ser uma referência para ensinar, né? O que eu estou dizendo aqui agora para ensinar, dizer que a nossa profissão, ela tem valor, que ela vale a pena, que você tem que contar, tem que ser correto, né? Você tem que ser uma referência profissional, e a paixão por aquilo que você está fazendo, que você muito bem enfatizou aí. É exatamente isso, sabe? É o que a gente sempre prega aqui, sabe, Ju? Que é ser apaixonado pelo que você faz. E não importa a tua profissão, não importa a área que você escolheu para você. O que importa realmente é que você tenha determinação, que você tenha vontade, que você não se deixe abater, né, por alguma situação que nem sempre, a gente sempre tem a questão da porta que se fecha, às vezes ela se fecha para abrir uma outra muito maior, uma janela maior para te redirecionar. E não para desanimar. Não, né? Para desanimar. Exatamente. Sabe, eu tenho exemplos pessoais que, com o tempo a gente vai contando sempre, né, de portas que se fecham para abrir outras muito maiores e bem melhores, e te colocar onde você deve estar para você germinar e florescer. Perfeito. Não é verdade? É isso mesmo. Mas, Ju, que eu vou falar em germinar e florescer, eu vou chamar uma menina que é linda. Você ainda não a conhece. Ela se chama Carol Gertner. Ela é colunista do nosso programa e ela fala de direito, literatura e arte. Olha só, ela faz a integração entre as três, porque Nossa. ela é cantora, ela é escritora e ela é advogada também. Então você vê assim ó, a sincronia, né? E eu vou chamar ela aqui agora para ela trazer a coluna dela, que ela tem algo muito legal também hoje para contar pra gente. Vamos lá, Carol? Oi, meus queridos, mais um quadro Direito e Arte.
Estou aqui com uma dica muito bacana de leitura para vocês, que é Vou Te Dizer o que Penso, da Joan Didion. Aproveitando que o programa de hoje tem como tema o jornalismo. A Joan Didion é uma jornalista, foi uma jornalista, ela já faleceu. Foi uma jornalista super famosa, estadunidense. Ela escreveu vários livros como O Ano do Pensamento Mágico, O Álbum Branco, e esse é o último livro que Joan escreveu em vida, Vou Te Dizer o que Penso, com alguns ensaios sobre os processos criativos dela, sobre a carreira no jornalismo, sobre vocação, sobre vida profissional. E num deles é muito interessante que ela escreve sobre não ser escolhida para a faculdade que ela queria, que ela tinha o sonho de estudar na Universidade de Stanford. E ela recebe uma carta de não admissão por parte do reitor de Stanford. E ela fica arrasada. Assim, o chão dela se abre, o mundo cai naquele momento. Mas mais tarde ela acaba ingressando em Berkeley. E isso é um divisor de águas na vida dela. A carreira dela acaba tomando outros rumos que ela nem planejava. Decola, ela passa no concurso da Vogue e trabalha por anos na Vogue, onde fica realmente conhecida e consegue consolidar seu nome. Ô, Carol, que lindo! Tudo maravilhoso, né? Aquilo que você traz pra gente sempre nos inspira e nos faz ver o quanto é importante conhecer e saber mais sobre tudo isso que a gente tem nessa integração de áreas aí, direito, literatura, arte, né, para ver como tá tudo conectado. Você tá vendo, Ju, que a importância, né, da gente trazer isso pro pessoal, com né? certeza, Nosso com certeza. público às vezes nem faz ideia de que o direito se comunica, por exemplo, lá com a arte, né, com a música. Sim, não é sim, verdade? eu citei até para você, né, que quando eu fiz o curso de jornalismo, estava fazendo na PUC, né, e você tinha as aulas, eu ia visitar, às vezes eu chegava numa exposição e olhava, mas será que está certo esse quadro? Daí a artista falava, depende do teu ponto de vista, se você quiser eu viro ele aqui, né, mas você aprende, né, você vai assim, degustar. É como o vinho. Né? Tem pessoas, não, tem um sabor, não sei. Eu não consigo. Né? Você faz aqueles cursos, então eu não consigo. Mas tem gente que consegue. Eu já tive pessoas que olhavam, para de tomar esse vinho, porque pede o outro da mesma marca. Um vinho da Califórnia. Daí o cara chamava o garçom, ia tomar. Poxa, que diferença de gosto fazer, mas esse vinho está estragado. Quer dizer, olha a especialização do cara, ele enxergou pela cor. Né? Então cada pessoa tem esse dom. Né? Obrigado. Isso é muito importante, te agradeço muito e sempre é uma honra trazer você aqui, tá bom? Obrigada por tudo. Tamo junto. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe sempre, te conserve com muita, muita, muita saúde, meu amigo, disposição de sobra e cada vez mais, assim, essa vontade de viver, de fazer, de trabalhar para deixar esse grande legado cada vez maior pra gente. Obrigado. Tá Não me emociona. Imagina. Pode chorar? Obrigada, gente. Ó, gratidão a vocês que estão aí. Mais uma vez, eu sempre aqui nessa alegria imensa por saber que a gente está levando boa informação para quem está aí. Um grande abraço, queridos amigos. Espero vê-los na próxima semana. Até lá!